Diogo Medeiros era um homem que possuía o mundo, ou pelo menos, assim parecia. A sua fortuna era uma lenda sussurrada nos círculos financeiros de Lisboa a Tóquio. 3 quintas majestosas, cada uma aninhada em paisagens idílicas de diferentes países, serviam como seus refúgios privados. Uma coleção de automóveis clássicos e desportivos, tão vasta que poderia encher um museu, aguardava em garagens climatizadas. As suas empresas, gigantes da tecnologia e da inovação, estendiam os seus tentáculos por 5 continentes, gerando lucros que desafiavam a compreensão. A sua conta bancária era um abismo de zeros, uma entidade tão vasta que até ele já desistira de a quantificar. Aos 38 anos, Diogo era o arquiteto de um império colossal, erguido a partir das cinzas de uma garagem modesta. Começara por vender software de segurança, uma ideia nascida entre ferramentas e caixas de cartão, e em 15 anos, transformara essa semente numa das corporações tecnológicas mais influentes do hemisfério norte. O seu rosto, esculpido pela ambição e por noites mal dormidas, estampava as capas das revistas de negócios mais prestigiadas. Jornalistas competiam ferozmente por uma nesga do seu tempo. Investidores, com os olhos a brilhar de cobiça, suplicavam por reuniões que ele raramente concedia. O seu nome era um mantra no mundo empresarial, sinônimo de sucesso, de uma visão de futuro quase profética. Diogo Medeiros era o Midas moderno, o homem que transformava ideias abstratas em ouro palpável. Contudo, por detrás da fachada dourada, por detrás do brilho das fotografias e da admiração pública, escondia-se uma verdade sombria que nenhuma revista se atrevia a imprimir. Diogo Medeiros era um homem profundamente, insuportavelmente só. Os seus amigos eram, na realidade, sócios, parceiros de negócios, satélites que orbitavam a sua imensa fortuna, sempre à procura de algo para extrair. Dinheiro, contactos, uma oportunidade de se aquecerem ao sol do seu sucesso. A sua família. Sim, ligavam. Com uma regularidade previsível, mas as suas chamadas eram sempre o prelúdio de um pedido. Um empréstimo para um primo distante, um favor para um sobrinho. Nunca, nem uma única vez, ligavam apenas para perguntar a Diogo, como estás? O amor, essa miragem, era um navio que afundara em águas tempestuosas há muito tempo. 3 anos antes, Diogo estava noivo de Beatriz Guimarães. Ela era a personificação da perfeição social, bela, elegante, sofisticada, com um apelido que era uma chave mestra para as portas mais exclusivas da sociedade. Beatriz era tudo o que ele pensava desejar numa mulher. Culta, sempre impecável, uma companheira que o complementava nos jantares de gala e nos eventos de caridade. Ele construíra um futuro com ela na sua mente, um futuro com filhos a correr pelos jardins das suas quintas, tardes tranquilas a verem o sol pôr-se, a envelhecerem juntos. A ilusão estilhaçou-se 2 semanas antes do casamento. Era um sábado à tarde, o céu cinzento a pressagiar a tempestade que se avizinhava na sua vida. Beatriz dissera que ia ao cabeleireiro. Diogo estava em casa, a trabalhar, quando a bateria do seu portátil morreu. Pegou no dela, que estava sobre a secretária, e ao abri-lo, o mundo dele ruiu. As mensagens estavam ali, abertas na aplicação, um testamento explícito da sua traição. Conversas com outro homem, Gonçalo, um ex-namorado que, afinal, nunca saíra verdadeiramente de cena. Não eram apenas mensagens de amor ilícito, eram confissões, eram planos meticulosamente traçados. Beatriz estava grávida de 2 meses, e o filho não era de Diogo. O pior, contudo, não era a infidelidade. O pior era o plano cínico que se desenrolava diante dos seus olhos. Beatriz detalhava a Gonçalo a sua estratégia: casaria com Diogo, teria o bebé, esperaria 1 ou 2 anos para solidificar a sua posição, e depois pediria o divórcio, assegurando uma pensão milionária que o sustentaria para o resto da vida. Já tinham até escolhido o país exótico onde iriam viver a sua mentira. Diogo leu cada palavra, o corpo a gelar, sentindo algo vital dentro de si extinguir-se lentamente. Na segunda-feira, cancelou o casamento. Mandou Beatriz embora. Ela encenou um espetáculo de lágrimas, gritos, negações e súplicas. Afirmou que as mensagens eram falsas, que a sua conta fora pirateada. Mas Diogo não era um tolo. A partir desse dia, ele erigiu muralhas em redor do seu coração, muralhas tão altas e impenetráveis que ninguém conseguia sequer vislumbrar o que se passava lá dentro. A sua vida resumiu-se a trabalho, reuniões, contratos. Um ciclo infindável, desprovido de sentimentos, desprovido de riscos. Mas o vazio, como uma doença silenciosa, começou a corroê-lo por dentro. Acordava em lençóis de seda egípcia, numa quinta com 10 quartos, e sentia-se mais abandonado que um náufrago numa ilha deserta. O homem que via no espelho era um estranho, um bilionário de sucesso, sim, mas um homem oco, quebrado, a representar o papel de inteiro. Foi então que uma pergunta começou a ecoar na sua mente: ainda existirá bondade genuína no mundo?
bondade sem interesse, sem segundas intenções. Ele precisava de saber. Numa terça-feira de céu encoberto, decidiu levar a cabo uma experiência. Abriu o seu vasto guarda-roupa e ignorou os fatos italianos feitos à medida. No fundo, encontrou umas calças de ganga gastas, uma t-shirt cinzenta e um casaco de moletom verde musgo. Vestiu-se, retirou o relógio suíço do pulso, deixou a carteira de pele em casa e guardou no bolso apenas algumas notas amarrotadas e moedas. O reflexo no espelho mostrou-lhe um homem comum, com o cansaço gravado no rosto. Perfeito. Saiu de casa pela porta das traseiras, sem avisar ninguém. Sem motorista, sem seguranças, sem telemóvel. Apenas ele e a cidade. Caminhou até à paragem de autocarro mais próxima e esperou. Quando o veículo chegou, ruidoso e apinhado, ele entrou, pagou o bilhete e sentou-se ao fundo. Ninguém lhe dirigiu um olhar. Desceu no centro da cidade, numa zona que só conhecia através do vidro fumado do seu carro. A vida pulsava ali de uma forma crua e autêntica que ele não via há anos. Crianças a correr, vendedores a apregoar, o som de conversas animadas. Era tudo tão visceralmente humano. Depois de caminhar durante quase meia hora, avistou um pequeno restaurante, espremido entre uma farmácia e uma loja de tecidos. A fachada, com a tinta a descascar, ostentava uma placa de madeira tosca que dizia Tasca da Aldeia. Era o oposto de tudo o que ele conhecia. Respirou fundo e entrou. Um sino tilintou. Algumas cabeças viraram-se na sua direção por um instante antes de regressarem às suas conversas. Diogo escolheu uma mesa num canto, junto à janela, e esperou. 5 minutos passaram. Uma empregada de avental vermelho, Carla, passou por ele apressadamente, equilibrando pratos. Ele tentou estabelecer contacto visual, mas ela não o notou. Um casal ao seu lado recebeu os menus com um sorriso. 10 minutos. Ele levantou a mão discretamente. Nada. Carla passou novamente, limpando uma mesa vazia. Diogo tossiu levemente. Ela não se virou. 15 minutos. Um grupo de amigos entrou, rindo alto, e foi imediatamente atendido. Diogo observava, não com raiva, mas com uma estranha sensação de validação. A invisibilidade era o preço da simplicidade. Quando não se tem nada para oferecer, não se existe. Finalmente, após 20 minutos, Carla parou junto à sua mesa, a impaciência vincada no seu rosto. O que vai ser? A sua voz era áspera. Diogo olhou para ela, viu o cansaço nos seus olhos. Um copo de água, por favor. Ela franziu o sobrolho. Só. Ela revirou os olhos e afastou-se. A água chegou 5 minutos depois, num copo manchado. Ela praticamente atirou o copo para a mesa. Diogo olhou para a água turva e bebeu um gole. Estava morna. Permaneceu ali, observando as famílias a rir, os amigos a celebrar, sentindo-se um fantasma no meio da vida. Foi então que a porta se abriu novamente. Entrou uma mulher jovem, talvez com 25 anos, com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo. A sua beleza era natural, o seu rosto sem maquilhagem exibia olhos claros e cansados, mas que ainda retinham um brilho. A sua roupa, embora limpa, estava gasta. Ao seu lado, de mão dada, estava uma menina pequena, não mais de 5 anos, também loira, com olhos enormes e curiosos. Um vestidinho rosa desbotado, sandálias de plástico. A mulher, Mariana, procurou uma mesa e os seus olhos pousaram na que estava livre perto de Diogo. Ela ajudou a filha, Carolina, a sentar-se e depois sentou-se, respirando fundo como se aquele momento fosse um luxo. Carla apareceu quase de imediato, o seu tom de voz completamente transformado. Olá, Mariana. Tudo bem, querida? Tudo, Carla. Vamos querer um bacalhau com natas. Só um? Sim, a gente divide. Não havia vergonha na sua voz, apenas facto. Carla assentiu com compaixão e foi-se embora. A menina, a quem a mãe chamou de cá, tirou um livrinho de colorir e um lápis da sua pequena mochila e começou a pintar com uma concentração adorável. Mariana observava-a com um amor que era palpável, um amor que carregava o peso do mundo. O prato chegou, fumegante e aromático. Mariana serviu uma porção generosa para a filha e uma muito mais pequena para si. Foi nesse instante que Carolina se virou e olhou diretamente para Diogo. Ele sentiu-se paralisado sob o olhar inocente da criança. Mamãe, sussurrou ela, alto o suficiente para ele ouvir, ele está com fome como nós. Mariana seguiu o olhar da filha. Viu o homem sozinho, o copo vazio, a mesa nua. Hesitou por um momento, olhou para o seu precioso jantar,
para a sua filha, e depois para ele. Levantou-se, pegou no prato, a única refeição das duas, e caminhou até à mesa de Diogo. Com licença, a sua voz era suave. Nós pedimos a mais. Quer dividir conosco? Diogo ficou mudo. Pode comer, senhor, disse a pequena Carolina, sorrindo e mostrando a falta de 2 dentes da frente. Mariana colocou o prato na mesa dele e, sem esperar resposta, serviu-lhe uma porção generosa. A gente divide sempre, disse ela, olhando nos olhos. A minha mãe dizia que ninguém precisa de passar fome quando há comida na mesa. Ela regressou à sua mesa com o que restava do prato, e as duas começaram a comer, partilhando e rindo baixinho. Diogo olhou para o bacalhau com natas. O que o atingiu não foi a comida, mas o gesto. Elas, que tinham tão pouco, tinham partilhado. Sentiu os olhos arder. Comeu devagar, saboreando não o prato, mas a humanidade que ele representava. Quando terminou, chamou Carla. Quer pagar a conta delas também. A empregada sorriu de forma peculiar. Meu caro, elas já pediram para pagar a sua. A Mariana disse que o senhor parecia sozinho e que ninguém merece comer sozinho. Diogo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Pagou tudo, deixando uma gorjeta generosa, e saiu. Mas não foi embora. Escondeu-se do outro lado da rua, a observar. Esperou que Mariana e Carolina saíssem. Seguiu-as de longe, num táxi. Elas desceram numa aldeia no Alentejo, um lugar de ruas estreitas e casas pequenas. Entraram numa modesta casa de aldeia, com a tinta a descascar mas com flores numa lata velha à janela. Diogo ficou na esquina, a olhar para aquela casa. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo para além do vazio. Sentiu esperança. 2 dias se passaram. Diogo não conseguia tirar Mariana e Carolina da cabeça. As reuniões pareciam triviais, os números irrelevantes. Na quinta-feira de manhã, tomou uma decisão. Vestiu um dos seus melhores fatos, conduziu o seu carro de luxo até àquela aldeia e bateu à porta da pequena casa. Carolina abriu a porta. Mamãe. É o moço da tasca. O que estava com fome. Mariana apareceu, desconfiada. Cá, para dentro, agora. A sua postura era protetora. Posso ajudar? Eu só queria agradecer, disse Diogo. O que fizeram por mim? Acordou-me. Mariana estudou, o fato caro, o carro na esquina. Não precisava de vir até aqui só para agradecer. Eu precisava. Precisava de entender quem faz uma coisa assim. Dividir comida. Qualquer pessoa decente faria isso. Não, Diogo abanou a cabeça. Ninguém faz. Mariana relaxou um pouco. Nós não temos muito, mas temos o suficiente para dividir. Mamãe, ele pode entrar? Perguntou Carolina do corredor. Mariana suspirou e deu um passo para o lado. A casa era minúscula, mas impecavelmente limpa e cheia de amor. Desenhos na porta do frigorífico, uma manta colorida no sofá gasto. Você é rico? Perguntou Carolina, sem rodeios. Sou, respondeu Diogo, honestamente. Muito rico. Então por que é que estava com fome? Eu queria saber se ainda existia bondade no mundo. Fui ignorado por toda a gente, até vocês chegarem. E descobriu que existe? Perguntou Mariana. Sim, disse ele, olhando-a nos olhos. Descobri que as pessoas que mais se importam são, por vezes, as que menos têm. Mariana, depois de um longo silêncio, contou-lhe a sua história. O pai de Carolina que desapareceu quando ela engravidou, a morte da sua mãe, a sua luta diária como manicure para sustentar as duas. A sua voz estava cheia de uma dignidade inabalável. Você é incrível, disse Diogo. Mariana ficou embaraçada. Eu quero fazer algo por vocês. Não precisamos de caridade. Não é caridade. É uma proposta de negócio. Quero abrir um salão consigo. Como sócios. 50% para cada um. Mariana ficou em choque. Por que faria isso? Porque vocês me deram esperança. E porque eu posso. E porque quero fazer algo que realmente importe. Vai ter espelhos com luzinhas? Perguntou Carolina, animada. Vai, riu Diogo. Mariana, com os olhos a brilhar de lágrimas e esperança, olhou para a filha e depois para ele. Se fizermos isto, seremos sócios a sério. Iguais. Iguais, confirmou Diogo. Está bem, disse ela, a voz ainda a tremer. Podemos tentar. Carolina gritou de alegria. Diogo sorriu.
Pela primeira vez em anos, sentiu que estava a fazer algo real. O sábado seguinte amanheceu radiante. Diogo foi buscá-las para procurarem um local para o salão. Depois de verem vários espaços que não serviam, encontraram o lugar perfeito, uma loja com uma montra enorme e janelas que inundavam o espaço de luz natural. Tem cheiro a recomeço, disse Mariana, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Diogo sentiu o peito apertar de emoção. É este, então. A reforma começou, com Mariana a tomar todas as decisões criativas, escolhendo um rosa pálido para as paredes e uma parede de destaque em amarelo girassol, a pedido de Carolina. Diogo, para surpresa de Mariana, despiu o seu fato caro, vestiu calças de ganga e ajudou na obra, carregando materiais e pintando paredes. Ele começou a passar cada vez mais tempo com elas, não apenas no salão, mas na sua pequena casa. Tomava o pequeno almoço com elas todas as manhãs, ajudava Carolina com os trabalhos de casa de matemática, consertava a torneira que pingava. Ele estava a redescobrir a alegria nas coisas simples. Uma noite, depois de Carolina adormecer, Diogo confessou a Mariana a história da sua traição, a razão pela qual se fechara ao mundo. Vocês mudaram tudo, disse ele. Vocês viram-me quando eu era invisível. Você também mudou tudo para nós, confessou Mariana, com os olhos marejados. Deu-nos uma oportunidade que nunca pensámos ter. Nesse momento, a ligação entre eles aprofundou-se, transcendendo a amizade e a parceria. A inauguração do salão foi um sucesso estrondoso. O espaço estava lindo, acolhedor e cheio de vida. Carolina, a sua pequena relações públicas, distribuía panfletos na rua. Ao meio-dia, o salão estava lotado. Diogo observava de um canto, o coração a transbordar de orgulho por Mariana. Está a acontecer, disse ela, exausta mas radiante, durante uma pequena pausa. Eu disse que ia dar certo. Obrigada por acreditares em mim, disse ela, com os olhos a brilhar. Você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, respondeu ele. Uma semana depois, Diogo convidou-as para jantar num restaurante simpático para celebrar. Durante o jantar, partilharam as suas histórias mais dolorosas. Mariana falou sobre o abandono do pai de Carolina. Diogo ouviu, o seu respeito e admiração por ela a crescerem a cada palavra. Você criou uma menina incrível sozinha, disse ele. Você é extraordinária. Antigamente, eu não achava que queria uma família, confessou Diogo, olhando para as duas. Agora. Acho que mudei de ideias. As semanas seguintes solidificaram o seu lugar na vida delas. Ele tornou-se uma presença constante e reconfortante. Levava Carolina à escola, deixando sempre um bilhete na sua lancheira. Ajudava-a com os trabalhos de casa. Jantava com elas todas as noites. Ele era, em todos os aspectos que importavam, parte da família. Um desenho de Carolina, intitulado A Minha Família, com 3 figuras de mãos dadas, selou essa verdade no coração de todos. Uma noite, no sofá, depois de Carolina adormecer entre eles, Diogo finalmente confessou. Eu amo-te, Mariana. Eu também te amo, respondeu ela, entre lágrimas de felicidade. 6 meses depois daquele dia na Tasca, numa noite estrelada na pequena varanda, Diogo fez o pedido que mudaria as suas vidas para sempre. Eu quero formar uma família contigo, Mariana. E quero reconhecer a Carolina como minha filha. Quero dar-lhe o meu apelido. Mariana, a soluçar de alegria, disse que sim. Você já é da nossa família. Só faltava dizer. Na manhã seguinte, contaram a Carolina. A menina gritou de felicidade e atirou-se aos braços de Diogo. Você já é meu pai no coração. Agora vai ser a sério. Na escola, nesse mesmo dia, ela apresentou Diogo a todos como o seu pai. Ele chegou depois, mas ficou para sempre. A vida deles encontrou um novo e feliz normal. Diogo, o bilionário, podia ser visto a varrer o chão do salão, a oferecer café às clientes, simplesmente porque amava estar ali, a apoiar a mulher que amava. Numa noite, sentados no sofá, com Carolina a dormir no colo de Diogo e Mariana aninhada ao seu lado, ele olhou para a sua nova realidade. A sala pequena, os móveis gastos, a paz imensa. Agora, sim, sussurrou ele. Eu tenho tudo. E Mariana, apertando a sua mão, respondeu, nós temos tudo. A sua riqueza já não era medida em zeros na sua conta bancária, mas nos laços de uma família forjada na bondade, na confiança e no amor. Aquele que fora o homem mais solitário do mundo, encontrara finalmente o seu lar.